Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, queremos sim vos agradecer por estarmos juntos mais uma vez, Pai, porque pela graça da vida que nos concedestes, por sua misericórdia, podemos estar juntos no propósito, no coração, nos objetivos. E assim, Senhor, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Por isso, amado Pai, nós os agradecemos, agora e sempre. Que assim seja. Muito boa noite a todos, boa noite a vocês que estão chegando, para o nosso encontro desta quarta-feira de cinzas, como diz na Igreja Católica, quarta-feira, início para a própria Igreja da Quaresma. E para nós, mais um dia de trabalho, espero que esteja tudo bem com vocês, familiares, amigos, enfim, sempre pedindo pelos nossos irmãos lá, sofrendo toda aquela tragédia, complicação, vidas perdidas também, outras ainda desaparecidas, lá no litoral e tantos outros lugares onde tantos problemas aconteceram pelas chuvas, pela natureza aí, meia embravecida, vamos dizer assim, com tantos desmandos que acabamos fazendo. A realidade é essa. Acreditem ou não, gostem ou não, quem gostar, quem não gostar, paciência. Mas assim bem que o é. Enfim, vamos seguindo, aqui dando boa noite a todos vocês. Boa noite para Márcia Miranda, Ivana Santa Rosa, Espírito Santo, a Judélia Lima, já deixaram aqui o boa noite. Nosso boa noite também para você que já deixou aqui seu like, como a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Pique Graciano, Silvana Quitudes Crazeiros, a Márcia Miranda, Judélia Lima, Josilda Rampazzo, Carlos Santana, Ereni Xavier. E aqui, mais a Letícia, olha a Letícia aí, gente, Letícia que hoje volta, conosco, Silvana Quitudes Crazeiros, todos deixando aqui seu boa noite. Claro, todos nós também retribuímos com muito carinho, agradecendo a todos vocês. E assim, amigos, olha, hoje o Evangelho que nós temos iniciando o capítulo 22, indissolubilidade de casamento. Não separeis o que Deus juntou, que está no capítulo 22. Nós vamos ver hoje indissolubilidade no casamento. E nós temos também Joana de Ângeles para nós hoje, dia 22. E ela vai falar sobre lâmpadas, receptores e transmissores, falando sobre nós, nós que pegamos todas as influências desse mundo em que nós vivemos. Já logo após o Evangelho, e vamos para o Evangelho. Hoje está um pouco fanhoso também, uma tossinha que apareceu aí, estamos pegando nossos medicamentos que a gente é preciso orar, mas também se medicar. Não nos esqueçamos, a doutrina e as ciências andam ali juntinhos, Não nos esqueçamos, claro, da questão da medicina, quando nós estamos aí meio combalidos, vamos dizer assim. Vamos ver então, não separeis o que Deus juntou, e temos aqui palavras de São Mateus, no capítulo 19. E ele diz o seguinte: os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. E o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe: Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração
que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério e esposa outra, comete adultério. E que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. Está aí, São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. E vamos ver o que a doutrina nos fala sobre esta passagem da Bíblia de São Mateus. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares, o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, 2 países em que elas sejam absolutamente as mesmas. E que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país em uma época é adultério em outro país e em outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil basta. Mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, e que é a lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos, e que eles fossem 2 em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias, o casamento foi levado em consideração essa lei de amor? De nenhum modo. O que se consulta não é a afeição dos seres vivos. Que o mutus, vamos voltar aqui, perdi a... Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? De nenhum modo. O que consulta não é a afeição de 2 seres, que o mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que o mais frequentemente rompe-se essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, disse que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei de amor, se essa lei não preside a união. Disso resulta que frequentemente o que se une à força separa-se por si mesmo. Que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio, se dito como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam por se tornar criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria, se nas condições do casamento não se fizesse abstração da única lei que sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Jesus disse, não vos sereis senão a mesma carne, e quando Deus disse, vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse, vós não separareis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. A lei civil é, pois, supérflua?
É preciso retornar ao casamento segundo a lei da natureza? Não, certamente. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente nada, opõe-se a que seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam seu império entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, enfim, os olhos sobre os males sem número, as faltas, os próprios crimes que resultem de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver juntos do que lhes dar a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Pois bem, meus amigos, este é o Evangelho aqui de hoje que nos fala então da indissolubilidade do casamento. E como a gente viu por todo o texto que foi dito, claro, desde o Evangelho de São Mateus, que já fala da devolução da mulher, né? Como se a mulher fosse objeto, que se comprou e não se gostou, não é? Já fala da separação, da dissolubilidade, vamos dizer assim, do casamento, no caso especificamente ditado e colocado lá por questão de adultério, enfim. E aqui a gente percebe pela própria colocação do texto do Evangelho, é que devemos bem separar essa questão da lei religiosa, né, dos fatores religiosos que levam ao casamento, da questão da lei civil. E como bem disse, existem países, né, em que a lei, o casamento religioso já fala por si. E em outros existem casamento civil, a grande maioria casamento civil, né, que regula assim as atribuições, deveres de cada um do casal. Mas o que quer se falar, ou especificamente se levar em consideração aqui, no caso, é a questão do casamento segundo a questão religiosa. Né? Como disse, né? Será uma só carne, que Deus uniu, o homem não separe. Mas essa é uma das questões, é a questão que o homem não separe. Pela colocação que diz que o homem não separe, é como se dito, né, que um homem virá separar o casamento, quando na realidade o grande motivo de separação, podemos assim dizer, do casamento, é a questão entre o casal mesmo. Muitas vezes questão de uma afinidade que era aparente no início, se transforma absolutamente depois quando se casa. Não vamos nem falar dos casamentos que existem, religiosos, com pompa, circunstância, não sei o quê, por conveniência, que a gente sabe, até quase, né, como algo que não vai dar certo, vai durar pouquinho tempo. A gente, como assim? Na vida particular de cada um de nós também, por conhecermos muitas vezes as pessoas, conhecidos nossos que vão se casar, ficamos felizes, claro, né? Desejamos o melhor, as bênçãos de Deus, mas muitas vezes, né, nós que estamos fora observando, e ficamos com aquela impressão, né? Não é agorá, não é nada, porque muitas vezes essa é uma realidade. Conhecemos um, conhecemos outro, um jeito de um jeito de outro, e a gente sabe, né, que quando estamos envolvidos em uma situação, nós temos uma visão absolutamente pessoal, porque aquilo que nós vemos nos outros, os outros veem em nós. Não sejamos assim, ignorantes ao ponto de não observarmos e sabermos isso. Então, há muitas situações em que nós vemos que vão se casar assim, mas do jeito que é um, do jeito que é outro, e em certas circunstâncias, é algo que está, vamos dizer assim, fadado a mais tempo, menos tempo, não dá certo. E muitas vezes, ou mais das vezes, acontece isso mesmo. Né? E quando eu falo que Deus uniu pelo sentimento do amor, de estar juntos,
pelo sentimento de prazer de estar pessoa a pessoa, como diz o próprio rito matrimonial católico, né? Na saúde, na doença, né? Por todos os dias da vida, etc. Mas é claro que o que une basicamente é a lei de amor. Se não houver amor, como é que fica esse relacionamento? Fica muito complicado, fica muito difícil, né? Existem as questões de um, questão de outro, por que um está assim, por que o outro está daquele jeito, simplesmente porque não se amam mais. Se amassem, não aconteceria, né? Se estivessem juntos na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, qualquer situação, há aquela união, além da união física que norteia os casamentos, porque ainda somos animais, né? E essa é a questão que Deus também uniu o homem e a mulher é para que a espécie humana se desenvolvesse. Sabemos muito bem disso, né? E quando se fala nessa questão, essa questão que envolve então o amor, esse amor pessoa a pessoa, de gostar de estar junto, de respeitar, de procurar evitar discussão, né? Cedo aqui, cede ali, e nós vamos indo, porque há essa união. E muitas vezes acontece isso, os casais não se darem mais bem, mas por uma questão até, questão de filhos, etc., vão levando. Né? Isso é questão pessoal, claro, particular de cada um, mas existe, nós sabemos muito bem disso. E muitas vezes, quando os filhos, cada um segue seu caminho, o casal acaba se separando. E acontece. O que move, o que sustenta é o amor. Não havendo, muitas vezes é muito complicado ficar junto, como nós temos casos e casos que todos nós invariavelmente sabemos, um e outro. E as leis civis, todas elas estão aí exatamente para regular essa questão que fica depois em vamos dizer, um casamento que vai se dissolver, separação, questão de herança, questão de pensão, questão disso, daquilo, as leis civis estão por aí, né? E antes de casar no cartório, etc., certidão, e hoje em dia as leis foram mudando e mudaram tanto para hoje, deixa eu ver aqui o horário, né? Mudaram tanto para hoje, que não há necessidade nem de se estar casado no civil para ter direito às leis, a questão de herança, questão disso, daquilo, basta ter um tempo mínimo aí de convivência, etc. A gente sabe. É aquilo que o Evangelho falou. O tempo passa e os povos vão se ajustando de acordo com o desenvolvimento de cada um, com a visão do mundo de cada um, com a circunstância de cada povo, e assim vamos indo, vamos tocando nossas vidas. Indissolubilidade do casamento, claro que existe. Quando ambos querem continuar juntos, fazem questão de continuar juntos, se amam, né? Levaram ao pé da letra aquilo que disseram e se prometeram ao casar, mas não levaram ao pé da letra simplesmente só porque prometeram, então vamos, mas porque sentem no coração a alegria, o prazer de estar junto, passar bons momentos, repartir os momentos difíceis, tomar conta quando o outro está impossibilitado de qualquer coisa, e é isso. O mais fica por conta de cada um responde por suas atitudes, pelos motivos da indissolubilidade, não vem ao caso. O que ensinou da indissolubilidade, o motivo de se separarem, é algo que cada um tem a sua responsabilidade no fato, e responde por ela. Mas que se fique bem claro, não separeis o que Deus juntou. Deus nos une pelo amor. É o amor que é a lei divina. É o amor pela lei divina que faz com que as pessoas se casem, ou mesmo nem se casem, morem juntos, tenham filhos e vão levando a sua vida procurando exercer a santa missão da paternidade, da maternidade, cuidando bem daqueles que vêm, porque é a responsabilidade do casal, não é? Auxiliados pelos familiares, etc. Mas se não houver a questão de querer estar junto, o que fazer? O amor se foi. E assim vamos continuando os nossos dias. Que o amor seja sempre presente. Isso que é fundamental para a vida de cada um de nós, né? Aguinha para tocinha. E aqui vamos dando mais boa noite para vocês. Olha aqui, a Leni Souza, Sandra Oliveira Vita,
Leoni Pereira, Alzira Crepaldi, Joane Vieira dos Santos. Nosso grande abraço a todos vocês. E nós temos aqui ainda também vocês que já deixaram aquele, likezinho bacana: Alzira Crepaldi, Sandra Oliveira Vita, Pique Graciano, Silvana Quitudes Caseiros. E também aqui vamos ver Pedro Freitas, Márcia Miranda, Josilda Rampaz, Ani Souza, Leoni Pereira, Edson Falcão, Irene Xavier, Bete Vieira, Luísa Donato de Almeida, Tobias Juliano. Para todos vocês, amigos, aquele abração meu e da Célia que está aqui. Estamos curtindo nossas tocinhas, mas tomando os cuidados que são necessários aí. E assim, amigos, vamos, porque temos Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles vai falar sobre nós de uma maneira, sobre algo que não é tão assim usual, dela falar, e usando os termos que ela nos fala. Ela vai nos falar lâmpadas, receptores e transmissores. O que seriam essas lâmpadas, receptores, transmissores? Vamos ver o que ela fala? Vamos lá. Lâmpadas, receptor, transmissor. Recebem o raio luminoso e se inebriam de imediato com as impressões visuais transformadas em imagens que se gravam nos recônditos da memória, impressas em cor para serem evocadas, logo se acionem os mecanismos próprios capazes de selecioná-las e retirá-las dos arquivos neuronais. Quem que recebe o raio luminoso? Nosso olho. Tudo que nós vemos, as cores que vemos, enfim, aquilo que nós vemos, amamos e guardamos em nossa memória. E aquilo que vemos, não gostamos, damos um jeito de, se possível, nem guardar na memória. Mas é algo automático. Vivemos por causa da luz. E, claro, nessa situação vai ser mais ou menos gravado. E, queridos amigos, sem a luz do sol, nem vida haveria na Terra. Zero, nada, estaríamos um planeta, digamos, estéril organicamente, mas com certeza cheio de amados espíritos convivendo por aqui, como existe no universo todo. Acionada pelo mecanismo automático dos centros especializados, converte ideias em música e dispara dardos orais ou veludosa melopeia, olha que expressão que ela usa, que faculta a comunicação, gerando singular meio de entendimento ou desgraça, conforme a direção aplicada. Lâmpadas são os olhos derramando claridade pela senda por onde correm os rios dos dias, acionando as alavancas dos movimentos humanos na extensão do progresso. Receptores são os ouvidos, por cujos condutos as vozes da vida atingem o espírito eterno, momentaneamente revestido pela matéria, de forma a ajudá-lo no crescimento e na evolução. Perdão. Transmissor eficaz é a boca, encarregada de exteriorizar as impressões que transitam dos centros pensantes ao comércio exterior da vida. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, ficam então em nosso cérebro, guardados em nossa memória espiritual, está lá guardadinha para usarmos quando nós precisarmos, para usarmos em todos os momentos de nossa vida. Agora, o que transmite essas nossas impressões, o que transmite aquilo que nós ouvimos? Como diz Joana aqui, transmissor eficaz é a nossa boca. Embora muitas vezes transmitamos os nossos pensamentos por nossas expressões corporais. Não vamos esquecer disso. Aquele franzir de testa, aquele não deixar a boca meio de lado, aquela pose que você está falando com os outros, encosta de um lado, encosta do outro, parece estar meio incomodado, que a conversa não está boa. Isso também transmite aquilo que nós estamos pensando. E, aliás, isso transmite às vezes muito mais do que aquilo que nós estamos falando. Então, são esses cuidados que precisamos ter durante o dia. Então, aparelhos preciosos de que se encontram revestidos os homens, todos nós, são inestimáveis tesouros da concessão divina, cuja valorização merece a cada instante maior soma do capital de amor, para que através deles
O espírito aprenda a ver e a marchar. Saiba ouvir e guardar. Disponha-se a sentir e expressar, consubstanciando os ideais enobrecedores na elaboração da paz íntima. Aparelhos preciosos, como diz aqui Joana de Ângeles, né? São tesouros para todos nós, porque através deles nós nos comunicamos, temos e transmitimos aquilo que sentimos. Nem todos, porém, que vêm, conseguem, com elevação, selecionar o que enxergam e assimilar o que devem. Muitos que ouvem não se comprazem ainda em fixar o que é nobre, esquecendo o que é espúrio e vulgar para construir sabedoria pessoal. Isso é uma realidade. Todos nós podemos ouvir a mesma coisa. Vamos numa palestra, vamos numa missa, vamos num culto, vamos numa reunião na nossa sinagoga, seja onde for. E lá todos ouvimos a mesma coisa que aquele que está lá falando, seja o padre, seja o rabino, seja lá quem for, palestrante. Ouvimos a mesma coisa. Mas conseguimos guardar as mesmas coisas? Não, porque cada um tem o seu interesse, tem a sua memória, tem a sua maneira de ser, maneira de pensar. Então o que nós guardamos é de acordo com a nossa própria conveniência. E aí é que se coloca essa expressão, essa colocação da Joana, que é importante. Nem todos, porém, que vêm, conseguem selecionar, conseguem com elevação, selecionar o que enxergam e assimilar o que devem. Muitos que ouvem não se comprazem ainda em fixar o que é nobre. Por isso, numa multidão ouvimos a mesma coisa, mas guardamos apenas o que é bom, ou que muitas vezes guardamos aquilo que nos interessa, até por motivos não muito bons, não muitos cristãos até. Poucos apenas falam na multidão dos que usam a palavra, de forma eficiente, sem conspurcarem os lábios, macularem a própria ou a vida alheia, derrapando não raro para as figurações deprimentes da censura, da crítica indevida, aspirando em decorrência os vapores tóxicos da impiedade e da insensatez. E é aquela questão de falar. Fala que me vem à cabeça. Eu falo mesmo, mas depois eu me desculpo, né? Eu sou assim. Agora, quem dá o direito de ficar ofendendo um ao outro? Quando a palavra sai da boca, ela não é mais recolhida. Não tem como recolher mais. Você pode até se desculpar, mas o fato em si fica. Não é? Podemos até falar naquele momento de raiva, naquele momento que, sabe, na hora da... Tem aquela música, né? Que canta marrom. Na hora da raiva, eu falei de tudo. Aí daí? Aí ficam os reflexos. Por isso que a nossa querida Joana de Ângeles, que está aqui dando esse texto, fala muito em pensar, refletir, meditar. Dar uns segundos antes de uma resposta que, se for instintiva, pode causar um transtorno e muitas vezes amizades se esvoaçam, né? Entre amigos ou mesmo entre parentes, por causa daquilo que foi dito muitas vezes no momento que não devia dizer, porque não se pensou. Vai pedir perdão? Vai. Mas ainda estamos naquela que é tão difícil perdoar. E mesmo que eu perdoe, eu não esqueço. Quantas vezes ouvimos falar isso? Por isso que é preciso tomar cuidado com aquilo que se fala, né? Eu mesmo policio muito, às vezes escapo algumas coisas em determinados momentos. É uma questão difícil para todos nós bem sabemos. Mas o quanto pudermos sim pensar, meditar e refletir, nós sabemos intimamente que é melhor para cada um de nós. E Joana então diz: mantenha acesas as lâmpadas dos olhos e contempla tudo com amor, a fim de que as belezas povoem as paisagens do teu pensamento. E aqui tem uma expressão entre aspas: a candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. Liga os receptores somente quando as convenientes mensagens sonoras produzam vibrações de nobres sinfonias nos teus painéis mentais.
de modo a possuires permanente festa no Espírito, não obstante as tormentas exteriores que te cerquem. Liga os receptores, aquilo que recebe que se fala, como se diz aqui, quando as convenientes mensagens sonoras produzirem vibrações de nobre sinfonia que te deixe tudo bem. É de certa forma que se diz, né? Tem muitas e muitas coisas que tem que entrar por aqui, sair por aqui e ir embora. Para o nosso próprio benefício, do que ficarmos curtindo coisas, porque fulano falou, mas agora. Né? Quem tiver ouvidos, ouça. Externa apenas o que possa ajudar e silencia tudo aquilo que aguilhoa e martiriza. Pois o homem superior é considerado não pelo muito que diz, mas pelo conteúdo enobrecedor do que carregam suas palavras, porque a boca fala o que está cheio o coração. A boca fala o que está cheio o coração, e o coração sempre tem coisas boas para dizer? Nem sempre. Por isso que é preciso essa reflexão, né, meus amigos? O olhar de Jesus lucificava as multidões. Seus ouvidos atentos descobriam o pranto oculto e identificavam a aflição onde se encontrava. E sua boca, bordada de misericórdia, somente consolou. A aflição, aliás, ele somente consolou cantando a eterna sinfonia da Boa Nova em apelo insuperável junto aos ouvidos do tempo, convocando os homens de todas as épocas à epopeia da felicidade. Procura fazer o mesmo com a tua aparelhagem superior. Lê mais uma vez isso daqui. O olhar de Jesus lucificava as multidões. Seus ouvidos atentos descobriam o pranto oculto e identificavam a aflição onde se encontrava. E sua boca, bordada de misericórdia, somente consolou, cantando a eterna sinfonia da Boa Nova, em apelo insuperável, junto aos ouvidos dos tempos, convocando o homem de todas as épocas à epopeia da felicidade. Procura fazer o mesmo com a tua aparelhagem superior. Procuremos fazer o mesmo com os nossos ouvidos, com os nossos olhos, e nossa mente guarde aquilo que é bom, para que possa sempre estar transmitindo aquilo que é bom. Joana de Ângeles, em mais uma de suas maravilhosas colocações para nós, falando de nós e desta maravilha que Deus nos colocou, sendo a nossa capacidade de pensar, capacidade de ouvir, capacidade de falar. Que nossos olhos consigam sempre agradecer a Deus por tudo que nós podemos ver, suas maravilhas, né? E podemos selecionar aquilo que é bom para cada um de nós. Joana de Ângeles, para nós. E esse mais ou menos, né, falando sobre ouvidos, isso, palavra, foi mais ou menos o tema que eu coloquei então lá na sexta-feira passada, lá no SEAC, né, no Allan Kardec de Nova Odessa, e que vou falar mais um pouco sobre o assunto, sobre esse assunto, aliás, também no dia 7, agora, né, terça-feira, 2 semanas, acho que são 2 semanas, ali no Mensageiros de Luz, também às 19h30, ok? Então, amigos, Joana de Ângeles, e aqui nossos aniversariantes de hoje. Nossos aniversariantes de hoje e amanhã. Hoje, Liliane GTL, Elaine Silva Martins Cândido, Marcelo Estocco, Jabes Hipólito Campos Júnior, Daniel Braz. Amanhã, Rosemary Ortiz, Eliane Barbosa, Carlos Antônio, Paulo Turini, José Márcio, Edi Fernandes, Marcos Boares Saraiva, Ercília Alves, Francisco Lessa, todos aniversariantes de vocês, nossos familiares e amigos, também recebem, juntamente com esse que eu coloquei, o nosso abraço, nosso carinho e desejos de uma vida longa, feliz, caminho do bem sempre, 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 e as bênçãos do Pai iluminando. Assim, amigos, vamos então, né, para o nosso encerramento de hoje, do nosso encontro de hoje, agradecendo também vocês que estão aqui conosco. Vamos aqui ver, vamos descendo, está meio que rebelde aqui.
Daqui a pouquinho a gente fala então que ele não quer descer, mais que bandidinho. Mas tudo bem. Vamos então, agradecendo ao nosso Pai, partir para o encerramento. Aqui o pessoal da comunitária Vida Nova, Célia Franco, Regina Medeiros. Então agradecemos também a todos vocês. Para o nosso encerramento, levando o nosso pensamento ao nosso Pai, fazer nossa prece de agradecimento por tudo que coloca em nossas mãos, como diz Joana de Ângeles, por nossa aparelhagem superior, olhos, ouvidos, boca, tudo aquilo que nos permite que nós nos comuniquemos. E vamos orar. Vocês também já vão mentalizando aí os seus queridos, tá bom? José Alexandre Camargo, Daniela Camargo, Erenilda Amorim Cavalcante, Vai Teixeira Ramos, Bruno dos Santos Basso Moreira, Alexandre Basso Moreira, Lourenço Santos Basso Freitas, Benedito Carlos Silveira, Maria Ângela Bela Bastos, Jacques Mariter Marques, Regiane Castellanello, Silmar Andrini, Cristina Vieira Esferra, Sara Marques Queiroz, Bárbara Comete, Gustavo Oliveira, Robson Parente, Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Paulo Calé Filho, Delcio Muniz da Silva, Douglas Constância, Helena Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jair Faciola, Eunice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirene Colúcio, Maria Capelini, Zoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Terceira Aparecida Antonella, Eliana Saldanha, Zuleika Brum, Claudinei Ramos, Ilane Peroni, Orlando Lameu, Everson Dina Licenco, Antônio Donizete Neves, Zoraide Braga, Simone Andeiro Santa Rosa, Tiago Neves Azevedo, Carla Souza, Lilian Cristiano Tremesquim, Thelma Mantovani de Oliveira Silva, Rosa Decresce, para as nossas preces, todos os que vocês mentalizaram, para a nossa prece. Vamos então a ela? Vamos lá. Pai nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, vos louvamos, vos agradecemos. Queremos sim, Pai, com muita alegria levar até vós nossos pensamentos de amor. Queremos pedir por todos os aniversariantes, pedir por todos os pais e seus filhos que vêm ao mundo, suas bênçãos também sobre todos os nossos irmãos que estiveram conosco, mas já retornaram ao plano espiritual. Familiares e amigos, abençoa todos que estão nos deixando nestes dias, retornam ao plano espiritual e deixam familiares e amigos entristecidos, mas consolados por seu amor. Esse mesmo amor que pedimos fortalecer a todos esses que aqui demos os nomes, que mentalizamos, porque sim, desejo continuar conosco a luta pelo progresso moral e espiritual. Abençoa, Pai, todos os seus filhos, abençoa as famílias e todos nós, pois estamos juntos por nossos compromissos. Fortalece-nos, fortaleça sim seus filhos, Pai, vítimas de tanta intolerância, de tanta injustiça, de tantas guerras, de tantas tragédias, tragédias pelo homem, tragédias pelo ambiente. Fortalece, consola a todos. Abençoa a todos que precisam do trabalho, que estão à procura. Abençoa aqueles que têm seu trabalho, que valorizam o seu trabalho. E abençoa aqueles que nos dão a todos o trabalho, amado Pai. Abençoa esse planeta maravilhoso que criastes para nós e que nós tanto machucamos. Precisamos sim recuperá-lo, Pai. Recuperar a sua flora, a sua fauna, valorizarmos esta água que nos chega em casa e possamos melhorar nosso relacionamento com os nossos irmãos tão naturais. Assim pedimos por todos nós, Pai. Pedimos sim por nossas casas de oração,
e vamos nos louvar, nos agradecer. Pedimos por todos os jovens, crianças, por esses que estão vindo ao mundo, que terão a grande missão de trabalhar por este mundo, trabalhar para que melhore, trabalhar pelo respeito, trabalhar pela fraternidade, solidariedade, justiça, pela paz. Abençoa e fortalece a todos. Abençoa e fortalece a todos nós, para que consigamos ser melhores a cada dia, deixando de lado nossas imperfeições, que são tantas, e que possamos sim abraçar e vivenciar todas as boas virtudes e que todos somos tão carentes e desenvolver em cada um de nós. Assim, Pai, levamos a vós esta prece e juntos dizemos: Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como no mundo espiritual. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. E que assim seja, Pai. Que assim seja, e vos pedimos. Teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita seja sempre conosco. Com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, e sejam onde estiverem, como estiverem, neste que é seu mundo, o mesmo em todas as moradas de seu universo. Assim, que, amado Pai, que esse amor, essas bênçãos que hoje e agora recebemos, harmonizem nossos lares, para que possamos juntos crescer no amor, e abençoa aqueles que vêm aos nossos lares trazendo o seu amor. Abençoa, amado Pai, nossos anjos guardiães, os bons espíritos que trazem suas bênçãos até nós, por nossos bons pensamentos, boas palavras, boas ações. E Pai, abençoa todos os nossos irmãos, ainda perdidos em sua caminhada deste mundo, iluminando sua jornada, indicando e fortalecendo sempre para o retorno ao bom caminho. Obrigado, Senhor, obrigado, amado Pai, obrigado, amada Mãe. Honra, glória e louvor, agora e sempre, a todos vós. E assim seja. Pois é, ó, a tocinha chegou no fim da oração, né? Segundinhos de recuperação. Então, amigos, agradecendo a vocês, eu e Célia desejamos o melhor, uma linda noite, mandamos um beijo imenso para vocês, aquele abraço, coração a coração, ainda essa tocinha, e queremos sim desejar uma maravilhosa noite, quinta e sexta-feira muito produtivas, e na sexta estaremos de volta com a graça de Deus, com saúde, firmes e fortes juntos, para mais uma prece, mais uma oração, mais um aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles, e firmes e fortes enfrentando todas as dificuldades. Assim, desejando o melhor para vocês, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, e distribuamos esta paz onde quer que nós formos. Linda noite para todos e até quarta-feira. Tchau. Até sexta-feira. Que quarta-feira? Quarta-feira é hoje, sexta-feira. Até lá.